a nossa prática experimental, nesse segundo momento nós iremos tratar sobre como calibrar o calorímetro obtido a partir de materiais alternativos. No nosso roteiro de trabalho experimental, que no caso é o roteiro da prática, roteiro 2, lá nós precisamos mensurar experimentalmente 3 temperaturas para jogar na equação que define a capacidade calorífica do nosso calorímetro. A primeira temperatura que nós precisamos mensurar é a temperatura da água fria. No caso, dentro do calorímetro, eu já medi 40 ml de água, já foi adicionado dentro do nosso calorímetro, isso há uns 10 minutos atrás, e eu coloquei aqui o nosso termômetro e medi a temperatura de equilíbrio. Como você pode perceber, a temperatura de equilíbrio está em torno de 26 graus Celsius. Então, essa temperatura será a chamada temperatura da água fria. Aqui do meu lado eu tenho uma chapa aquecedora, tenho um volume de água superior a 40 ml, coloquei aqui um termômetro para monitorar a temperatura. No meu caso, a temperatura já está a 96 graus Celsius. A gente pode perceber que a água começa a borbulhar, ela está próxima do ponto de ebulição. O que é que eu vou fazer? Eu vou definir a temperatura da água quente em 80 graus Celsius. Perceba que eu coloquei a água aqui, ela já está próximo do ponto de ebulição, 100 graus Celsius, que no caso é uma temperatura superior à temperatura que eu quero. Eu vou precisar deixar esse sistema a 80 graus e vou fazer a sucção de 40 ml, jogar dentro do meu calorímetro usando as respectivas seringas. O que é que eu vou fazer? Para que eu controle essa temperatura com maior precisão, eu vou agora desligar o meu equipamento. A temperatura atual está em 97 graus. Eu vou retirar aqui o meu equipamento, o meu sistema, colocar ele aqui um pouco mais à frente para facilitar a nossa visualização e até mesmo nosso trabalho. E vou esperar que esse sistema ele resfrie até, lembrando, 80 graus Celsius. Então 80 graus Celsius será o quê? A temperatura da água quente que nós iremos utilizar lá na equação que está no nosso roteiro de trabalho. A terceira temperatura será a temperatura da mistura, ou seja, a temperatura de equilíbrio. Como é que eu vou obter a temperatura de equilíbrio? Quando eu misturar 40 ml da água dentro do meu calorímetro, nós vamos agitar nosso calorímetro e mensurar a temperatura com outro termômetro. Lembrando que eu preciso agitar para que o sistema entre em equilíbrio de modo mais dinâmico e eu consiga resistir à temperatura final da mistura, que no caso seria a temperatura de equilíbrio. Então, recapitulando, a temperatura da água fria, a temperatura dos 40 ml de água que eu adicionei inicialmente ao calorímetro, já está aqui dentro do calorímetro, no caso 26 graus Celsius. Temperatura da água quente, eu escolhi como sendo 80 graus Celsius. Vou esperar esse sistema esfriar até 80 graus Celsius. Vocês podem perceber que o sistema está esfriando. Nós temos aqui atualmente a 88 graus Celsius. Eu vou esperar um pouquinho mais, que ele esfrie até 80 graus Celsius. Quando chegar a 80 graus Celsius, eu vou simplesmente fazer a sucção de 20 ml do meu sistema e posteriormente eu vou adicionar ao meu calorímetro. Então, essa temperatura de 80 graus Celsius é a temperatura da água fria e aí eu vou esperar a temperatura de equilíbrio, que vai ser a temperatura 3, que nós vamos utilizar nos nossos cálculos. Então vamos ter bastante atenção agora nesse momento, porque nós estamos aqui a 84 graus Celsius. Vamos aproximar a imagem para que você possa acompanhar de perto. Então, nesse momento, nós temos aqui 83 graus Celsius, 83,5. Veja que o sistema está esfriando. 82,6, 82,5, 82 graus Celsius. Estamos próximo da temperatura que queremos, 81 graus Celsius.
Agora nós temos 81 graus Celsius. E eu já vou me preparar aqui, já deu os 80 graus, vou me preparar para fazer a mistura e tentar fazer isso de modo o mais breve possível, para evitar grandes erros. Então aqui eu tenho 20 ml no meu sistema, vou adicionar ao calorímetro e mais 20 ml. Adicionar ao calorímetro. Vou rapidamente vedar o sistema, providenciei aqui 2 papéis que são papéis apropriados para caso aconteça a molhabilidade desse papel. Então, não tem problema de usar esse papel aqui para vedar as 2 saídas. Feito isso, eu preciso agitar meu sistema e monitorar a temperatura de equilíbrio. Veja que nesse momento nós temos aqui uma temperatura de 46 graus. 45 graus. Agora a temperatura está em 46 graus, então variando entre 46 e 45 graus eu já posso considerar essa temperatura como sendo aí a minha temperatura de equilíbrio, já que eu percebo que não há mais variação de temperatura. Mas vamos aguardar mais algum minutinho. O sistema está sendo agitado e permanece em 46 graus. Variando entre 46 e 45 graus. Vou agitar, estou agitando continuamente. Mais uma vez, vamos conferir a temperatura e ela permanece em 46 graus Celsius. Continuo a agitação. Mais uma vez, conferindo a temperatura e ela permanece em 46 graus Celsius. Então, diante disso, nós podemos considerar a temperatura de 46 graus Celsius como sendo a nossa temperatura de equilíbrio do meu sistema, a temperatura da mistura, ok? Pela última vez, vamos dar uma última conferida. Continuo agitando meu sistema. E agora, nós temos aqui 45 graus Celsius. Por fim, a temperatura estabilizou em 45 graus Celsius. Então, nós vamos utilizar essa temperatura para os nossos cálculos de capacidade calorífica, temperatura de equilíbrio igual a 45 graus Celsius. O último detalhe é que, no meu caso, estou usando aqui uma chapa aquecedora, haja vista que estou aqui no laboratório de química, mas lembrando que no lugar da chapa aquecedora, você, na sua residência, vai utilizar simplesmente o fogão, aquecendo a água até ela começar a borbulhar e depois retira essa água com o termômetro. Você vai esperar que ela esfrie até os 80 graus Celsius e realizar o procedimento de introdução da água no nosso calorímetro e esperar a temperatura de equilíbrio. Então, resumidamente, temperatura da água fria 26 graus Celsius, temperatura da água quente 80 graus Celsius e a temperatura final de equilíbrio 45 graus Celsius. Muito obrigado e a gente se encontra em um terceiro momento fazendo as medidas das nossas entalpias das reações de neutralização do tipo ácido base. Até a próxima.